Leia comigo aí, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar, fala andar, ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Fala, sequíssimos. Glória a Deus. Estão felizes ainda? Amém. Gente, sabe que essa é uma palavra que Deus falou no meu coração essa semana, e eu queria explicar para vocês sobre esse contexto aqui, né? Todos vocês provavelmente já ouviram falar do Vale de Ossos Secos, onde Deus leva Ezequiel, mas eu quero explicar para vocês esse contexto. Ezequiel 37 não é sobre ossos. Ezequiel 37 é sobre uma nação que perdeu o fôlego de Deus. Não tem nada a ver com ossos. Israel estava vivo, mas também estava sem direção. Existia, mas não se movia mais. Preste atenção nisso. A visão do vale era um retrato espiritual daquele povo. Morto por dentro e disperso por fora. E Deus não levou o profeta lá para descrever para ele aquele cenário, mas ele leva o profeta Ezequiel naquele lugar para mostrar que quando o Espírito de Deus sopra, a vida volta. Estão comigo até aqui? Sabe que hoje, muitos de nós também vivemos assim, parados, às vezes sem força, querendo desistir de tudo, secos, expostos ao sol, sem esperança por dentro, tentando levantar com uma estrutura, mas sem vida. Mas o mesmo Deus que soprou sobre aqueles ossos, ainda sopra hoje. O mesmo Deus que mostrou aqueles ossos, que mostrou a realidade daquele povo, ainda sopra hoje. Mas uma coisa interessante, é que a Bíblia fala que aqueles ossos estavam sequíssimos. Sabe o que isso significa? Que fazia muito tempo que eles estavam ali expostos. Eles estavam muito secos. Ou seja, já fazia tempo que aquele povo estava naquela condição espiritual. Aquilo era um retrato de como Israel se encontrava. Sequíssimo, sem vida, sem esperança, desanimados. Então eles estavam sequíssimos. Mas uma coisa interessante é que, quando Deus leva o profeta naquele vale, a Bíblia diz que ele não foi lá porque ele quis. Ele foi lá porque Deus levou ele naquele lugar. Porque pensa comigo, quem gostaria de dar uma volta agora no cemitério? Com túmulos abertos? Ninguém. Se alguém te perguntasse, a não ser que você seja algum tipo de feiticeiro, gótico, não sei, que goste de ossos secos, tio da caveira, não sei, alguma coisa assim, gosta de caveira. Porque, veja bem, Deus leva Ezequiel para aquele lugar e mostra para ele a realidade daquele povo. Agora preste atenção numa coisa, os ossos, eles estavam como? Sequíssimos, mas eles também estavam expostos. Eles não estavam enterrados. Os ossos estavam expostos. Agora, o que eu quero que você reflita comigo, por que os ossos estavam expostos? Por que aqueles ossos não estavam enterrados? Eu vou te falar por quê. Porque enquanto ainda não está enterrado, Deus ainda tem um propósito. Sabe, às vezes você pode pensar que tem ossos secos na sua vida. Você pode pensar que em algumas áreas da sua vida, você está como um vale de ossos secos. Mas deixa eu começar te falando uma coisa. Se ainda não está enterrado, há esperança.
Se ainda não está enterrado, Deus ainda não terminou. Quem está entendendo isso? Essa era a condição daquele povo. O mesmo Deus que levou ele para mostrar o estado da nação, que estava seca, exposta, envergonhada, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Às vezes, existem coisas na nossa vida que Deus precisa levar a gente para ver. Às vezes a gente pensa assim, eu estou em um vale, e agora? Será que é o fim? Deixa eu te falar uma coisa, você não foi para o vale, você foi levado para o vale com um propósito. Ele não foi para o vale porque ele quis, ele foi levado para aquele lugar para um propósito. Lembra que aquilo não era literal, Deus arrebata ele em espírito, ele teve uma visão daquele lugar. Olha só, se ainda não foi enterrado, Deus não terminou. Outra coisa, o vale não é o fim. O vale é onde Deus vai mostrar aquilo que Ele pode fazer. Porque é no vale que Deus mostra o seu poder. É no vale que Deus mostra a transformação. Estão comigo até aqui? E hoje eu queria falar para você sobre não parar. Eu quero ser bem rápido, porque hoje temos ceia. No versículo 2, a Bíblia diz assim, Ele me fez andar. Ele me fez andar ao redor deles. Cisco no meu olho. Olha só, Ezequiel anda ao redor dos ossos. Sabe o que isso significa? Que Ezequiel estava no vale, mas Ezequiel não estava parado. Deus coloca Ezequiel naquele vale e coloca ele também em movimento no vale. Ele começa a andar ao redor daqueles ossos. Deus faz ele se mover. Olha só. Depois que Ezequiel começa a andar naquele vale, ele começa a enxergar aquele vale de uma forma diferente. Não pare, mesmo no vale. Continue andando. Primeira coisa que eu quero falar para você, não pare mesmo no vale, continue em movimento. Não pare mesmo no vale, continue fazendo alguma coisa. O não parar de Deus, ele é poderoso. Quando Deus mostra alguma coisa para a gente às vezes fica pensando, isso é difícil demais para mim. Isso não é para mim, isso não é possível que eu esteja vendo isso, que eu esteja vivendo isso. E a tendência é que a gente pare. A tendência é que a gente desanime. A tendência é que a gente olhe para aquilo e fale, e agora? Mas olha só, quando Moisés está fugindo de Faraó, debaixo de uma palavra de Deus, havia uma promessa de libertação para aquele povo. Então, depois das 10 pragas, Faraó deixa o povo ir. E Moisés liderando aquele povo, então eles chegam diante do Mar Vermelho. E aí ele começa a falar para Deus, e agora? O que Deus diz para Moisés? Deus diz para Moisés, lá em Êxodo capítulo 14 e 15, diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue andando. Diga ao povo que continue seguindo. Sabe, às vezes a gente quer parar diante dos obstáculos da vida, mas a palavra de Deus para nós sempre foi, não pare. Continue. Não sei se você já percebeu, todas as vezes que você está prestes a romper em algo, em alguma área da sua vida, sempre aparece algum obstáculo. Sempre se levanta alguma coisa tentando te fazer parar. Você acha que isso é coincidência? Você acha que isso é comum? Ah, meu Deus, agora está tão difícil, parece que levantou uma muralha diante de mim, uma fortaleza diante de mim. A palavra de Deus para nós é, não pare, ainda que você esteja no vale, continue. Quem está pegando isso? Diga a glória a Deus. Uma coisa é estar no vale, outra coisa é ficar parado no vale. Sabe, o crente, ele não é aquele que vai para o vale para ficar parado. O crente se movimenta até no vale. Sabe, se tem alguma coisa parando você na sua vida, você precisa começar a pensar com a mente de Cristo. Eu não vou parar, eu não vou desistir. No vale você não morre. No vale você se move. Quem aqui acha que nasceu para morrer no vale?
Meu Deus, estou passando por um vale. Você acha que vai morrer. Agora a pergunta é, quem aqui já pensou que ia morrer no vale? Quem aqui já passou por um vale e saiu dele? Sabe, Deus sempre esteve com você. A palavra de Deus para você sempre foi, não pare. Continue. Você não vai morrer no vale. Você deve se mover no vale. Não pare, porque enquanto você anda, Deus começa a fazer o milagre. Enquanto você se movimenta, enquanto você tem a real noção daquilo que está acontecendo, Deus começa a soprar no vale. Deus começa a se mover no vale. No versículo, ainda no 2, diz assim, eis que eram muito numerosos e sequíssimos. O que eu quero falar para você aqui é, encare a realidade. Isso é a parte dura do negócio. Sabe, Deus não disfarça aquilo que está seco. Sabe que a gente tem a mania de mostrar as coisas não como elas realmente são. Às vezes as pessoas olham para nós até parecemos que estamos bem. Nós até parecemos que estamos prosperando, felizes, o casamento, as finanças, os negócios, os relacionamentos. Agora, com Deus, nós precisamos entender uma coisa. Deus não maqueia as coisas. Deus mostra a realidade. Para quê? Para que ele soubesse qual era a real situação de Israel. O povo que tinha ficado cativo por muitos anos, carregavam no seu espírito traumas. A questão do povo era espiritual, não era física. Eles estavam libertos agora. Eles não estavam mais cativos, eles não estavam mais prisioneiros, mas o seu espírito, a sua alma, ainda estava cativa. Então Deus leva o profeta para aquele lugar e mostra para ele a realidade de como estava aquilo. Qual era a realidade? Eles estão sequíssimos, não há vida nenhuma. Eles estão com uma estrutura física bonita, mas espiritualmente eles estão sequíssimos. Deus leva o profeta ali para trazer uma revelação. E ele revela para poder transformar. Sabe, Deus só vai transformar aquilo que está às claras. Deus só vai transformar aquilo que está revelado. Sabe por quê? Porque o milagre não começa com disfarce. O milagre começa com a verdade. Qual é a sua verdade? O que você tem escondido de Deus? O que você tem maquiado para parecer bonito? Sabe que maquiagem serve para disfarçar as imperfeições, né? Maquiagem, as mulheres usam maquiagem para ficar mais bonita, né? E quem aqui já viu aqueles vídeos no Instagram, que tem aquelas mulheres chinesas, ou às vezes até um homem chinês, que ele se maqueia tanto, parece uma linda mulher, aí vai tirando a maquiagem do cara. Aí o cara é horrível, é um chinesinho muito feio. Sabe, com Deus, ele não está vendo a maquiagem. Deus, ele revela a realidade dos fatos. E por que conhecer a realidade é importante? Porque, na verdade, Deus transforma tudo. Na verdade, Deus muda tudo. Na verdade, Deus faz tudo novo. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Lá em Lucas capítulo 15, fala da história do filho pródigo. E no versículo 17, fala que o filho pródigo, ele olha para ele. E aí ele percebe que ele está comendo comida dos porcos. Aliás, ele está desejando comer as comidas dos porcos, porque nem aquilo ele tinha para comer. Aí então ele lembra que na casa do pai dele tinha fartura. Agora, olha que coisa interessante. O que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai? Fala assim, a realidade. Fala isso, a realidade. Fala mais forte, a realidade. Ou seja, se ele fica maquiando que está tudo bem, que ele está vencendo na vida, se as pessoas encontram com ele na rua e falam, como você está? Nossa, eu estou bem demais, eu estou melhor do que quando eu estava na casa do meu pai, porque eu peguei minha herança, agora eu estou prosperando na vida, está tudo dando tão certo para mim. Sabe, não foi isso que ele fez. Se ele continua maquiando a realidade, se ele continua escondendo a realidade, não encarando a realidade dele, sabe o que vai acontecer?
ele teria que comer a comida dos porcos. Mas quando ele olha para a realidade dele, ele enxerga a realidade dele, meu amigo, ele resolve voltar para a casa do pai. Quando você enxerga a realidade, você encontra o caminho de volta para casa. Pode dar um glória a Deus por isso? Olhe para a realidade dos fatos. Deus não maqueia nada. Deus mostra para o profeta, estão sequíssimos, estão deteriorando, está se acabando com o vento. Parece que estão fortes, mas olha em volta. Quando ele põe ele para andar em volta, ele começa a ver a realidade daquilo. Sabe, às vezes Deus te levou num vale para você enxergar a realidade. E enquanto você não enxergar a realidade, você não vai poder ver a transformação. O Espírito não age onde você finge que está tudo bem. Repita isso comigo. O Espírito não age onde eu finjo que está tudo bem. Sabe, você só pode viver restauração quando encara a condição. Estão comigo até aqui ainda? Deus não tem medo da bagunça da sua vida, cara. Deus não tem medo da realidade que você está vivendo. Isso não assusta Deus. Ele quer transformar o vale com uma palavra. Ele quer transformar o vale com uma voz. Então, se existe vale dentro de você, em alguma área da sua vida, deixa a voz de Deus entrar e transformar tudo. Não tente maquiar. Não viva um personagem. Não viva uma persona. Encare a realidade, porque Deus não disfarçou a seca para o profeta ver. Estão comigo até aqui? Diga glória a Deus. No versículo 7, a Bíblia diz assim, é o profeta falando, então profetizei como me foi ordenado, e houve então um ruído. Vocês lembram a história? Ezequiel, Deus pergunta para Ezequiel, pode essa realidade que você está vendo aqui viver? Pode esse caos aqui virar alguma coisa? Ande em volta. Perceba que Deus, quando manda Ezequiel andar, Deus manda ele andar em volta, para que ele não pise em nenhum daqueles ossos. Porque uma coisa interessante é que, quando Deus ainda não terminou, há esperança. Então nós precisamos olhar, às vezes, para vales que Deus nos coloca. Às vezes não é na nossa própria vida ou na vida de alguém, a gente precisa tomar cuidado para não pisar no osso seco. Sabe por quê? Porque você pode estar pisando em alguém que Deus quer levantar. Você pode estar pisando em alguém que Deus quer tirar daquele lugar e colocar ele como um comandante de um exército. Você pode estar pisando de alguém que amanhã Deus vai levantar para abençoar a sua vida. Quem está entendendo isso? Porque existe profeta que é cheio de pisar em osso seco. Quando vê que a pessoa não dá mais nada na vida, então eu piso, eu humilho, eu desfaço, eu maltrato. Por quê? É um osso seco, sequíssimo. Está fácil de pisar, está fácil de quebrar. Mas eu quero te falar uma coisa. Cuidado para não pisar naquilo que Deus ainda vai levantar. Às vezes eu já me relacionei com algumas pessoas que aconteceu algumas coisas na vida e ficou ruim a vida dela, Fábio. Começou a dar ruim. E eu já vi pessoas pisando, humilhando. Só que eu já vi pessoas que foram pisadas e humilhadas e depois Deus levantou. Sabe, a gente não pode desprezar o poder de Deus. Então Deus leva o profeta para aquele lugar e olha para aquela situação, para aquela realidade de ossos sequíssimos, e essa era a realidade daquele povo. Ele fala, pode isso aqui voltar a dar certo? Pode esses ossos viver de novo? Pode sair alguma coisa boa daqui, desse cemitério de ossos sequíssimos? Aí o profeta, com muita sabedoria, ele fala, o Senhor que sabe. Quando nós não sabemos
o que pode acontecer com as situações que nós enfrentamos, nós devemos saber que existe um que sabe. A gente nunca pode dar a palavra final, a gente nunca pode liberar um decreto final sobre aquilo, porque existe um que sabe. Então, o nosso entendimento, a nossa palavra, o que deve encher os nossos lábios, é olhar para aquilo e falar, o Senhor sabe, Deus. E se o Senhor mandar eu profetizar, eu vou profetizar. Estão entendendo isso? Existem situações que parecem perdidas na sua vida, e você olha, não tem mais jeito. Pode dar certo isso aqui? Não. Posso sair da situação? Não. Você já dá um decreto, você já libera uma palavra. Não se esqueça que a palavra tem poder. Então, quando Deus faz uma pergunta para um profeta que estava vendo uma real realidade, a realidade é essa aqui, é terrível. Ele fala para Deus, o Senhor sabe. E Deus diz para ele, então, profetize. E aí ele diz lá no versículo 7, então profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído. Ezequiel obedece a palavra de Deus quando mesmo não havia nenhum sinal de mudança. Ezequiel já estava naquele vale, tinha andado ao redor dele, Deus tinha perguntado para ele se poderia acontecer alguma coisa boa. Ele fala que Deus sabe, e Deus diz para ele, profetiza. Ezequiel obedece, mesmo sem ver nenhum sinal de mudança. A palavra de Ezequiel, ela foi liberada antes do barulho acontecer. Às vezes a gente não libera uma palavra porque a gente vê que não está acontecendo nada. Porque é fácil a gente falar que vai dar certo alguma coisa quando a gente vê sinais que está começando a dar certo. Quando você olha para uma situação, há uma luz no fim do túnel, então você começa a falar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas presta atenção nisso. Ezequiel, ele liberou a palavra antes de ouvir qualquer barulho. Ezequiel liberou uma palavra sem ouvir nada. Olha, o vale ainda era seco, mas ele falou o que Deus mandou falar. Quem está entendendo isso? O som do milagre vem depois da obediência. Diga isso, o som do milagre vem depois da obediência. Se Deus te mandou falar, fale. Se Deus te mandou fazer, faça. O som do milagre vem depois da obediência. Quando a gente lembra lá em Lucas capítulo 5, quando Pedro está pescando e não pega nada, Jesus sobe no barco dele e manda ele lançar a rede. Ele fala para Jesus, Jesus, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, e Pedro então experimenta o que a Bíblia chama de pesca maravilhosa, algo que ele não tinha experimentado antes, porque ele lança a rede sem ver os peixes. Estão entendendo isso? A palavra, o som do milagre veio depois da obediência. A pesca maravilhosa veio depois da obediência. Ele obedeceu, mesmo sem entender. Ele obedeceu e o resultado foi extraordinário. Quem está entendendo isso? Não espere sentir, não espere ver, apenas obedeça. Milagres não seguem lógica, milagres seguem voz. Por isso abra sua boca e profetize. Abra sua boca e declare, assim como diz a palavra do Senhor. Vai viver. Vai se levantar um exército, vai conquistar de novo, vai dar certo de novo, vai haver restauração, vai haver vida nova, vai haver algo de Deus sobrenatural. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem obedece no escuro, ouve o som no vale. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Às vezes é isso que está faltando para nós. Não espere ver para crer. Profetize até ouvir. Porque tem gente que profetiza só quando começa a ouvir o barulho dos ossos. Não espere o barulho para profetizar. Comece a profetizar até o barulho vir. Quem está entendendo isso? Quem está fazendo sentido isso para você? Declare, filho, ainda não ouvi barulho nenhum, eu estou profetizando até o barulho chegar. Quem obedece no silêncio, ouve o som da restauração. Estão comigo até aqui? Diga glória a Deus. Lá no versículo 8,
ele fala o seguinte: eis que havia nervos, mas não havia o espírito. Ele profetiza. E aí começa um rebuliço naquele vale. Osso começa a bater no osso, o osso achar peça do osso, achar outra parte do osso. Cadê minha parte aqui? E se forma então. Aí vem os tendões, os músculos, pele, carne, vem carne, pé, vem tudo, músculo, tal, tá pronto ali. Aí ele fala: havia nervos, mas não havia neles espírito. Havia estrutura, mas ainda não havia vida. Por quê? O que levanta... Por que havia neles estrutura, mas não havia vida? Porque o que levanta não é estrutura. O que levanta é o sopro. O que te levanta não é a forma. O que te levanta é o sopro de Deus. Às vezes a gente acha que a gente vai ficar bem, que a gente vai levantar quando a gente tiver uma forma bonita. Quando a gente olhar para a gente e falar: não, eu estou pronto. Mas o que te levanta não é você estar pronto, não é você estar bonito, não é você estar completo por fora, é o sopro que está dentro. Havia estrutura, havia um exército de pé, mas não havia vida, faltava o sopro. Lá em João 19:36, a Bíblia fala que Jesus morreu inteiro. Fala assim: Jesus morreu inteiro. Por quê? Porque nenhum osso dele foi quebrado. Lá em João 19:36 diz que nenhum osso do seu corpo foi quebrado, para se cumprir a profecia. Isso nos mostra que a estrutura da promessa ainda está intacta. A estrutura de Jesus não foi quebrada. A estrutura de Jesus ainda estava inteira. Mas escute isso: o Espírito foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele poderia estar ferido, ele poderia estar machucado, ele esteve morto. Mas o Espírito tirou Jesus dentre os mortos. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como está escrito em Romanos 8:11, é o mesmo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Então você não é alguém que tem apenas uma estrutura. Você é alguém que carrega o Espírito de vida. Porque o fôlego de vida é o que faz a diferença. E ele já está em você, ele já habita em você. Você pode dar um glória a Deus por isso? O corpo pode estar inteiro, mas se falta o Espírito, falta a vida. Ou seja, seco não significa perdido. Quebrado não significa acabado. Se você ainda tem o Espírito, você pode pensar: mas eu estou tão quebrado, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu estou enfrentando tanta coisa difícil, o senhor não sabe o que eu estou tendo que enfrentar. Mas seco não significa o fim, não significa acabado. Sabe, se tem o Espírito, tem vida. Se os ossos não quebram, ainda a promessa está de pé. Quem está entendendo isso? Agora, os ossos de Jesus não foram nenhum quebrados. E a Bíblia diz, Paulo diz aos Romanos, que o mesmo Espírito que tirou ele dentre os mortos, habita em nós. Estão entendendo isso? O que eu quero dizer para vocês é que o vale, que talvez a gente enfrenta, não é para nos matar. Deus não leva ninguém no vale sem saber se aquela pessoa tem uma palavra profética no seu coração. Se Deus tem te feito transitar por vales, é que Ele acredita que a sua boca é capaz de gerar uma transformação naquele lugar. Quem crê nisso? Se você está passando pelo vale, não se esqueça. Se não está enterrado, Deus ainda não terminou. Se você está olhando e está vendo ossos sequíssimos, Deus ainda não terminou. Deus te levou nesse lugar para que você libere uma palavra profética.
ainda que você não ouça barulho, ainda que você não sinta nada, ainda que você não veja uma possibilidade, libera a palavra que Deus já colocou no seu coração. E quando se levantar uma estrutura diante de você, e ela parecer que ainda não começa a se mover, sopre sobre ela o Espírito. Saiba que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Quem está comigo até aqui? Hoje, eu quero te encorajar com toda a autoridade do céu. Não pare, não desista, não desanime. A palavra hoje é: não pare. Ainda que tudo ao seu redor pareça seco, sem forma, sem vida, o Espírito está soprando. O Espírito está soprando. O Espírito está soprando. Amém? Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é forte, corajoso e ousado em Jesus. Amém? Você carrega promessas na sua vida. Os ossos que carregam promessas não ficam enterrados. Tem promessa aí? Ainda que esteja sequíssimo, não vai ser enterrado. Porque os ossos que carregam promessas não ficam enterrados. Aquele povo tinha uma promessa de restauração na vida deles. Sabe? Levante-se, caminhe, profetize, respire fundo, faça alguma coisa, mas não pare. Não pare, diga: eu não vou parar. Diga de novo: eu não vou parar. Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia então do Senhor? Hoje nós celebramos o que Jesus fez. Sabe que o corpo de Jesus ele foi moído, mas os ossos de Jesus não foram quebrados. Não é interessante isso? Ele apanhou muito, mas nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Por quê? Porque o plano estava de pé. Mesmo quando parecia tudo acabado, o plano de Deus ainda continuava de pé. Sabe, o plano de Deus ainda continua na sua vida. O que Deus planejou para a sua vida continua de pé. Não acabou, não está enterrado. Estão comigo até aqui? Agora deixa eu falar uma coisa. Pode trazer aquilo, vem cá na frente. Se o Espírito entrou nos ossos e trouxe vida para aquele vale, o mesmo Espírito também pode entrar na sua casa, na sua alma, no seu chamado. O mesmo Espírito que entrou em ossos sequíssimos, ele pode entrar na sua casa hoje. Ele pode entrar onde você precisa hoje. Ele pode entrar e transformar a sua história hoje. Você crê nisso? Amém. Vamos orar então, se coloque de pé e vamos já cear ao Senhor.